Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Maranata para vocês. Chegamos no nosso 6º dia de devocional. Terminamos aí uma semana de devocionais juntos, basicamente. E é um prazer ter você conosco. Sejam bem-vindos ao canal do Rui Oz aqui no YouTube. E vamos lá, nós falamos sobre a santidade, nós falamos sobre as vozes que ouvimos e hoje nós vamos falar sobre o orgulho. Mas antes de nós falarmos sobre o orgulho, nós precisamos falar da irmã do orgulho. E a irmã do orgulho é a idolatria. Salmo 115, versos 5 e 8 vai dizer o seguinte: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Idolatria não é uma adoração cega a uma imagem, não se resume a isso. Idolatria é você pegar algo ou alguém e colocar no lugar de Deus. A questão do orgulho, ela acontece quando esse alguém que ocupa o lugar de Deus somos nós mesmos. A questão do orgulho, ela é desencadeada quando a gente passa a se adorar. Quando a gente se preocupa apenas com os nossos próprios interesses. E o orgulho que deriva dessa auto-idolatria, ele endurece o nosso coração para qualquer outra coisa que possa nos levar para um outro lugar. Para um lugar mais correto, para um lugar melhor, para um lugar de humildade, de vivermos Cristo, humilde como Ele realmente é, verdadeiramente é. Esse orgulho que deriva da idolatria, ele cria em nós defesas contra tudo que pode nos levar a sair do centro das nossas próprias vidas. E a pessoa que se idolatra, ela de forma alguma vai ouvir o Senhor. Ela de forma alguma vai ser direcionada pelo Espírito. Ela de forma alguma vai viver pelo Espírito, porque ainda no assunto de vozes, ela está ocupada demais ouvindo a sua própria voz. Ela está preocupada demais, se preocupando com os seus próprios interesses, buscando satisfazer os seus próprios desejos. Esse orgulho que deriva da auto-idolatria, ele tira de nós qualquer resquício de temor ao Senhor que tenhamos. E se tem uma das coisas que são fundamentais para sermos direcionados por Deus, é o temor a Ele. E temor implica em reverenciar, honrar, respeitar a Deus acima de tudo e de todos, inclusive de você mesmo.
é fazer as coisas pensando na opinião de Deus. Lembra que nós falamos sobre vozes, sobre opiniões? Qual é a maneira de nós identificarmos que nós não estamos nos idolatrando e não estamos sendo orgulhosos para com o Senhor? Quando nós nos preocupamos com a opinião de Deus e quando nós respeitamos, reverenciamos, honramos e adoramos a Deus acima de tudo e acima de todos. Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber ou o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmos 25:12 vai dizer: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando uma pessoa ela pensa na opinião de Deus em tudo que faz, o Senhor o instrui sobre o caminho a seguir. Mas quando uma pessoa é orgulhosa, ela se preocupa tanto com seus próprios desejos e sentimentos que não deixa espaço para o temor do Senhor. A geração pós-moderna fez dos seus sentimentos o Deus a ser agradado. Hoje, queridos, nós temos uma geração que, se não for alcançada pelo Senhor, se não for resgatada, vai ser uma geração maldita. E eu não estou lançando maldição sobre a palavra, sobre essa geração, não. Mas é que a palavra vai dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Ou seja, maldito é o homem que tem por si mesmo o seu próprio Deus. Maldito é o homem que tem a humanidade, a mortalidade, as suas limitações, sua natureza velha, pecaminosa, como a sua força. Maldito é esse homem. E hoje a gente está vendo uma geração que confia em si mesmo, que faz da humanidade a sua força, que se afasta do Senhor. Uma geração que tem por si mesma como seu Deus. Essa geração ela está sentenciada à insensibilidade ao Senhor e à solidão. E não só essa geração, mas se nós amanhã fizermos de nós mesmos os nossos deuses e confiarmos na nossa própria força, estaremos sentenciados à mesma coisa: insensibilidade e solidão. O nosso coração ele precisa estar sempre aberto para ouvir o Senhor, para escutar o Senhor falar. Sem a gente estar preocupado com opinião, com a nossa reputação, porque vale muito mais agradar e atender aos desejos do Senhor do que aos nossos. Deus vai dizer a Jeremias: eu é quem sei o pensamento que tenho sobre vós,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras versões vai estar um futuro e uma esperança. Aí, em contrapartida a esse texto, Jesus vai dizer: vocês que são maus, procuram dar coisas boas aos seus filhos. Procuram. Enquanto nosso Pai no céu é que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Se hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Se a gente não nasce de novo, queridos, não há uma habitação de Deus em nosso espírito. E se nós não temos a habitação de Deus no nosso espírito, a gente vai ter que ficar sempre dependendo de direções e orientações externas. E o Senhor não quer isso pra gente. O Senhor não quer que nós não tenhamos o Espírito Santo. Ele não quer que a gente viva de visitação em visitação. Não é isso. Ele quer habitar dentro de nós para que a direção seja interna. E para que nós tenhamos convicção daquilo que Ele está nos orientando a fazer. É isso que Ele quer. O Senhor quer que a gente largue a lã. Sabe, Gideão, que depois de ter ouvido a direção que o Senhor havia dado a ele, ainda colocou a lã lá para pedir um sinal externo. O Senhor quer que a gente largue essa lã. Larga a lã, porque agora o Espírito habita dentro de nós. Larga a lã, porque agora o nosso Espírito é testificado pelo Espírito de Deus. A certeza que nós precisamos ter para tudo na nossa vida vem daqui de dentro. Só que para isso nós também precisamos deixar de ser os nossos deuses. A gente precisa tomar cuidado para mesmo depois de termos ouvido o Senhor, não pedirmos um sinal externo. E buscarmos a não viver dependendo disso. O Espírito Santo, queridos, ele é uma pessoa, ele é um amigo. Ele é um guia. Ele não é uma sinalização de trânsito. Ele não é um semáforo. Não é uma luz que vai piscar na tua frente para dizer para você que você pode andar, que você pode voltar. Não reduz o Espírito Santo a isso. O Espírito Santo, além dele ser guia, dele ser o nosso amigo, ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. E às vezes ele vai nos dar o sinal para nós andarmos quando tudo à nossa volta estiver em movimento. E aí a gente para e pensa: mas como é que eu vou andar se está tudo andando na minha frente? Como é que eu atravesso se está tudo andando na minha frente? Os carros estão passando, ou, usando um exemplo bíblico, um mar está fechado. Como é que eu atravesso? Se não tem nem barco. E aí quando a gente vai dando os nossos primeiros passos de fé, independendo de opinião e de reputação, quando a gente tira o nosso eu do centro e a gente não se preocupa mais com aquilo que é lógico pra gente, nos nossos primeiros passos de fé, os carros eles vão parando, ó. O mar ele vai se abrindo. Por isso que nós falamos que algumas orientações e direções do Senhor vão contrárias às nossas expectativas. E se a gente se colocar no lugar de Deus no nosso coração, se a gente se idolatrar e dessa idolatria vier o orgulho, a gente vai abandonar essas direções que não correspondem ao que nós esperamos. E vamos viver, só tateando.
sem luz, na escuridão e no engano. Isso não quer dizer que Deus nunca vai dar uma sinalização externa pra gente. Não, Ele é bom, Ele é misericordioso. E principalmente Ele sabe que aprender a ouvir a voz do Espírito não é uma tarefa tão simples para alguns. Demanda tempo. Então, os sinais externos, eles podem acontecer. Mas eles não devem acontecer. São manifestações da bondade do Senhor para que você faça aquilo que precisa ser feito, de acordo com o padrão dele, não com o seu. O que ele realmente deseja é que a gente amadureça e aprenda a ser guiado pelo Espírito habitando em nós. A gente precisa entender que questões externas podem nos enganar. O mundo nos engana, o mundo jaz do maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Então, esse mundo é um mundo de engano e nós podemos nos enganar com ele. Então, é extremamente importante, e esse é um dos motivos pelos quais isso é importante, que aprendamos a ouvir de dentro. Quando a gente está numa aliança superior, nós temos promessas superiores. E nessas promessas superiores e nessa nova aliança, nós temos a vontade de Deus colocada dentro de nós para nos guiar. Colossenses 1, e a gente vai terminar com esse texto. Colossenses 1, 9 e 10. E é com esse texto que eu quero orar por nós também, para nós terminarmos. Não cesso de orar por nós e de pedir que transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vou continuar essa oração. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos, na luz, não na escuridão, queridos, mas na luz. Bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor frutifique essa palavra dentro de você. E que nós possamos ver o fruto de toda essa jornada que temos feito com o Senhor nesse tempo. Ok? Maranata para vocês. Tenham um ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda com o 7º dia de dentro para fora.